Não tem nada errado em questionar o que a gente aprende nas aulas de história. Às vezes, pode até ser bom e saudável, mas tem uma diferença entre ir atrás de respostas e tentar validar suas próprias ideias e teorias sobre algum acontecimento. É exatamente por isso que a gente ainda precisa falar sobre o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil foi lançado em 2009 pela editora Leia. Ele foi escrito pelo jornalista paranaense Leandro Narlock, que foi repórter da revista Veja e editor das revistas Aventuras na História e Super Interessante. Com o sucesso do livro, Narlock voltou à revista Veja, onde assinava a coluna Caçador de Mitos, em que apresentava uma visão politicamente incorreta da história, ciência e economia. Ele também foi colunista da Folha de São Paulo, da Gazeta do Povo e da revista Cruzoé. Entre janeiro e julho de 2020, trabalhou na CNN Brasil, de onde foi demitido após tecer comentários homofóbicos. No mês seguinte, foi contratado como comentarista pela Jovem Pan, onde vem trabalhando desde então. Para entender parte das críticas ao guia, é preciso dizer que, como autor, colunista e comentarista, Narlock foi deixando clara sua simpatia pela direita e desprezo pela esquerda. Em 2011, ao responder críticas feitas ao livro pela jornalista Silvia Colombo, da Folha, ele escreveu: "Sinto uma baita falta de críticas ao guia que não sejam políticas. Geralmente a turma da direita me adora, o que me deixa cheio de orgulho. A turma da esquerda me odeia, o que me deixa cheio de orgulho. E os jovens acham o livro divertido e curioso." Também é preciso dizer que um dos objetivos do guia era declaradamente criar polêmica. O livro fala sobre o quê? Qual é o que? Dá uma condensação. Eduardo. Claro. Foi assim, Augusto, eu tentei irritar o maior número possível de pessoas. Isso, muito bem. Isso é bom. Deu tão certo que o livro virou best-seller e acabou originando uma coleção de guias politicamente incorretos e até uma série no History Channel. Mas Narlock também disse que queria mostrar às pessoas a história que não chega às salas de aula e ampliar o debate histórico, deixando de lado os maniqueísmos. E foi aí que ele meteu os pés pelas mãos. Historiadores dizem que Narlock se comprometeu mais com a ideia de irritar os outros e até com sua própria visão ideológica do que com a de fazer uma pesquisa histórica, teórica e metodologicamente adequada. Daí acabou incluindo no livro apenas aquilo que servia a seu propósito, sem considerar contextos e complexidades. Para sustentar hipóteses erradas, Narlock mistura verdades, meias-verdades, afirmações sem evidências, interpretações insustentáveis, faz uma grande mistureba e isso passa uma sensação de credibilidade. O próprio Narlock admitiu ter adotado uma estratégia que consiste em pensar fatos e deixá-los no ar. Isso não é só considerado inválido como metodologia para o estudo da história ou de qualquer outro campo da ciência humana, como também não contribui para desmistificar maniqueísmus. 120 fontes dissertações. que você consultou. Exatamente, tentando garimpar em todas elas o que tinha de mais desagradável e irritante e desconfortável para vítimas, para especialistas em patriotas em geral. Exatamente, e os famosos bons mocinhos da história do Brasil, né? Mas afinal, o que diz o livro e por que essas afirmações são consideradas problemáticas? As respostas são longas e não vai ser possível abordar tudo em detalhes aqui. Afinal, o livro trata de uma série de fatos e pessoas de todos os tempos e lugares da história do Brasil. Mas a gente pode dizer que os capítulos tratam de alguns grandes temas, como indígenas, negros, personalidades brasileiras, Guerra do Paraguai, samba, estados brasileiros e os comunistas. Uma série de capítulos trata da relação entre indígenas e portugueses e dos negros com a escravidão. Em relação aos indígenas, Narlock tenta desconstruir a ideia de bons selvagens e vítimas dos europeus. Para isso, diz que eram bêbados que tiravam o sono dos jesuítas que queriam evangelizá-los, que eram cruéis com seus inimigos e que foram os principais responsáveis pela morte de indígenas, já que guerreavam entre si antes da chegada dos europeus. Ele também afirma que muitos se encantaram com o modo de vida europeu e abandonaram suas aldeias para viver como os forasteiros.
Isso teria contribuído para a redução da população indígena, junto com epidemias e guerras, e poderia ser verificado por pesquisas atuais que mostram que 33% dos brasileiros brancos têm traços de DNA indígena. O autor fala ainda sobre como os portugueses, com suas leis que proibiam o corte de determinadas árvores, ensinaram os indígenas a preservar florestas, já que os nativos usavam o fogo para limpar áreas para fazer suas plantações. Acho que a gente sabe o que essa ideia lembra. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Conforme historiadores, os problemas vão da falta de contexto ao exagero, passando pelas suposições sem provas. Quem seriam os historiadores que tratam os índios como bons selvagens? Narlock não diz. O autor também não menciona que os indígenas passaram a ter problemas com o álcool depois que os europeus trouxeram a cachaça ao Brasil, ou que os jesuítas tiveram que se esforçar para trazer as aldeias para perto das missões. Ele omite ainda que a pesquisa que usa para falar sobre o costume das queimadas também diz que as áreas desmatadas com fogo depois de abandonadas tinham em torno de 20 a 40 anos para se recuperar, e que os portugueses impediam o corte de árvores devido ao uso estratégico da madeira. Isso sem contar a relativização do genocídio indígena, dizendo que houve miscigenação. Sim, houve miscigenação, mas as mortes por doenças e guerras foram muito mais significativas. E houve também rapto e estupro de mulheres indígenas, o que é apenas ignorado. No caso dos negros, Narlock diz também que quer mostrá-los como algo além de vítimas da escravidão, mas ele faz isso colocando os negros como tão responsáveis pelo sistema escravista brasileiro quanto os europeus que o mantinham e se beneficiavam dele. Assim, ele diz que os portugueses aprenderam a comprar escravos com povos africanos que praticavam a escravidão. Afirma que negros livres sonhavam em ter escravos, e quando possível os tinham, não poupando nem o último líder do quilombo de Palmares, Zumbi. Conforme o autor, Zumbi mandava capturar escravos em fazendas vizinhas, assim como mulheres, e executava quem quisesse fugir do quilombo. Por outro lado, ele conta que houve sim negros africanos não escravizados no Brasil, como alguns príncipes que vieram para cá estudar, e lembra que em outros lugares e tempos brancos também foram escravizados. Ele diz ainda que os negros lutaram contra o fim da escravidão e que a abolição só aconteceu devido aos abolicionistas ingleses. Não há dúvidas de que havia escravos na África pré-colonial, assim como ex-escravos no Brasil que reproduziam o sistema escravista. Contudo, não há qualquer esforço para explicar a escravidão no continente africano, que não era generalizada, ou as diferenças entre os escravos no Brasil, que faziam eles reproduzirem ou não o modelo da escravidão. Quanto a Zumbi, a principal crítica é que não há documentação que comprove os fatos apresentados. Como o povo de Palmares não deixou registros, Narlock fala disso a partir de relatos de holandeses e portugueses, contaminados pelos interesses políticos e econômicos dessas pessoas, e não faz uma leitura crítica deles. Narlock também apresenta podres de personalidades brasileiras, principalmente escritores. Ele escreve, por exemplo, que Jorge Amado era defensor de Hitler, que José de Alencar era escravista e que Gilberto Freire admirava a Ku Klux Klan. Fala ainda que Santos Dumont não teria inventado o avião ou o relógio de pulso, e Aleijadinho nem teria existido. Em todos esses casos, a principal crítica é as fontes usadas pelo autor. Em parte das situações, elas são únicas, sem qualquer confronto. Em outras são tendenciosas, como o Smithsonian National Air and Space Museum, instituto americano que diz que quem inventou o avião foram os também americanos irmãos Wright. E ainda aquelas que são secundárias ou até só boatos. No caso da Guerra do Paraguai, Narlock questiona as ideias de que o conflito foi provocado pelos ingleses e que o Brasil teria praticado um genocídio no país vizinho, muito difundidas pelo livro Genocídio Americano, do jornalista Júlio José Chiavenato. Segundo historiadores, a guerra foi sangrenta, o papel dos ingleses não foi bem esse, mas essa narrativa persiste em livros didáticos.
O problema é que o autor desconsidera que essa crítica já existe desde os anos 70 e que a narrativa que ele questiona é uma narrativa construída em um trabalho criticado por ser tão revisionista quanto o do próprio Narlock. Para finalizar, vale comentar o que é apresentado sobre os comunistas. Aqui, Narlock faz 2 movimentos. O primeiro é tentar desmistificar lideranças, como fez com o Zumbi. O escolhido, nesse caso, é Luiz Carlos Prestes. O segundo é culpar os comunistas pelo endurecimento da ditadura militar. Além das já conhecidas críticas às fontes, algumas secundárias e sem suporte documental, há também críticas à mistura e ao uso inadequado de conceitos como socialismo, comunismo e revolução, críticas à falta de precisão ao apresentar informações sobre personagens como Luiz Carlos Prestes, a interpretação da ditadura como branda até a eclosão das guerrilhas, a associação direta entre comunistas brasileiros e guerrilhas e a simplificação do cenário a militares versus comunistas. Em resumo, o que Narlock faz no Guia Politicamente Incorreto pode ser definido como história abusiva, como escreveu a doutora em História e professora da Universidade Regional do Cariri, Sônia Menezes. Boa parte das informações contidas na obra de Narlock praticam aquilo que podemos chamar de história abusiva. Isso porque ela efetiva um tipo de produção que utiliza registros e fontes originais, teses e dissertações, mutilando resultados e conclusões de maneira a referendar seus argumentos. Ao trabalhar com textos de historiadores consagrados, pretende construir uma pretensa legitimidade de fala para suas conclusões. Todavia, sua narrativa da história não se coaduna nem mesmo com a pluralidade do pensamento. Evoca o discurso de que é preciso apresentar outras versões da história, diferentes daquela que seria militante, mas realiza exatamente o que diz combater. E o principal problema disso é justamente o que acontece no caso da Guerra do Paraguai. O desconhecimento é replicado e depois de um tempo passa a ser tido como verdade, o que combina com esses tempos de negacionismo e desinformação. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Wilson acompanhado da namorada Aline, para quem ele manda a mensagem que segue. Não há luz maior em qualquer fotografia que eu faça que supere a luz dos seus olhos. Em tempos de trevas, onde o coração vale mais que o sangue, você é o meu herói. Me guia para que não me perca ou me esqueça. Suas palavras são meu professor, suas atitudes são minha Watson, seu sorriso é meu herói. Te amar é meu maior poder, mais forte que uma locomotiva, capaz de salvar universos com um simples pulo. Você é o que me move para o futuro, o que me tira do abismo para encontrar a luz. É minha nobre protetora, Aline. Feliz aniversário. Beijo, gente. O aniversário da Aline foi dia 7, mas tá aí, tá pertinho ainda. Valeu!